Como já foi dito, meu nome é Rafaela Briato da Silva, eu sou a primeira prenda juvenil da 9ª Região Tradicionalista. E escolhi como tema da minha mostra folclórica resgatar as peças dos uniformes escolares no desfile cívico. Um importante momento onde comemoramos a conquista da independência brasileira, que se concretizou no dia 7 de setembro de 1822, quando às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I deu o grito independência ou morte. Em relação aos uniformes escolares no Brasil, eles chegaram entre 1800 e 1900 com o advento da escola normal. Já os uniformes do 7 de setembro vieram somente no primeiro governo do Getúlio Vargas, pois foi nesta época que algumas agremiações e sindicatos foram agregados ao desfile cívico. E esses uniformes eles estão relacionados a 4 conceitos, que são eles o nacionalismo, o patriotismo, o civismo e a cidadania. Através da pesquisa de campo que realizei, eu pude notar que os entrevistados reviviam as recordações do dia em que desfilaram. E alguns deles me contaram que foram suas próprias mães que fizeram seus uniformes. Esse foi o caso que encontrei na minha própria família, onde minha avó costurou a saia do magistério da minha tia, que é essa saia que eu trouxe aqui hoje. Na época, esse uniforme representava as futuras professoras. Para as meninas que eu entrevistei, o que elas mais lembraram foi a saia plissada, as meias 3/4 e o uso da gravatinha ou do laço de fita. Já os meninos, o que eles mais comentaram foi o uso da calça de tergal, das camisas de punho e gola e do suspensório em alguns casos. No dia do desfile, haviam aqueles alunos convidados para fazerem um papel especial, como, por exemplo, representar uma pessoa importante da história do Brasil, Princesa Leopoldina, Princesa Isabel, Tiradentes, ou para representar algum tema do desfile, como é o caso dessa foto, onde minha mãe está de cozinheira e minha tia está vestida de jogadora de futebol, porque o tema do desfile ele era relacionado às profissões. Abrindo os pelotões, vinham as portas-bandeiras, utilizando uma faixa nas cores da bandeira nacional, em alguns casos luvas e boinas. E logo em seguida vinha as balizas e a famosa fanfarra. Aqui é do Colégio Pindorama e aqui é do Colégio do CEP. A fanfarra, ela utiliza coletes e casacos que imitam os soldados europeus, pois foi assim que surgiu a banda marcial. E para finalizar, vinham os alunos utilizando o tradicional uniforme, onde obedece um padrão de cores. No caso do colégio evangélico, que é essa foto, é vermelho e preto. Os mais pequenos, os brancos e as calças sociais lá atrás são dos mais grandes. Isso também é importante de falar porque havia essa questão de mais velhos utilizarem uma roupa e os mais novos outra. Já nós temos a escola Pindorama, que ela utiliza o verde e o branco. De uma forma geral, eu posso dizer para vocês que os uniformes eles não têm muita diferença de época ou de instituição. Contudo, o material que eles eram fabricados permitia diferenciar a condição econômica dessas instituições escolares. Atualmente, os uniformes têm sido trocados por causa da busca dos preços baixos, da busca da praticidade, e essa troca de uniformes tem sido dos casacos, por exemplo, para as blusas com logomarca ou os próprios agasalhos das escolas. Essa é a escola que eu participo e que eu desfilei com essa camisa. Com uma igual a essa, no caso. Algumas escolas ainda continuam
com a tradição da banda, como é o caso da Escola Polivalente de Ijuí, que é esse uniforme que eu trouxe aqui. Eles emprestaram completo ele. Vou tirar para... Sim, tanto que essas fotos são de 2017, ano passado, né? Eles continuam com a tradição. Já outras, como o Colégio Evangélico, que é essas fotos, e desse uniforme trocaram os casacos pela camisa polo vermelha e pela calça social preta, mantendo apenas a tradição do chapéu. Isso devido ao fato da banda ser composta por alunos e ex-alunos do CEP. Vale ressaltar que os uniformes utilizados no 7 de setembro, eles eram separados somente para essas ocasiões. Ou seja, tinha aquele novo e bem cuidado, utilizado no desfile, e aquele do dia a dia, onde me relataram os aventais engomadinhos, por exemplo, que eram sempre muito limpos e bem cuidados. Para finalizar, eu posso dizer que esses uniformes eles têm sua importância desde o princípio, pois além de representarem uma entidade e uma instituição escolar, eles mostram a identidade, a cultura e a história do nosso povo. E para nós é uma pena que eles estejam sendo condenados ao sumiço, porém ainda restam os retratos e as lembranças dos uniformes de outrora. Alguma pergunta? Foram 4 instituições, mas teve uma outra, o CEP, a Polivalente, o Pindorama e teve a instituição do Amarelinho, que no caso foi alguns professores, não foi a instituição completa que eu busquei. E isso são em quais cidades? São em várias cidades ou em questão? Da tua região? A Polivalente é de Ijuí, já essas outras 3 escolas são de Panambi. Já as fotos eu entrevistei não só instituições, eu entrevistei 15 pessoas também e elas me deram fotos. E aqui, se vocês quiserem se aproximar para ver, as fotos são de diversos locais. Aqui nós temos o Três Mártires de Palmeira, por exemplo. Aqui tem a Escola Cecília Meireles de Coronel Bicaco e varia. Essas são fotos do meu pai, onde elas foram tiradas do palanque oficial de Panambi. E aqui nós temos a Escola Nossa Senhora e o Colégio Evangélico do CEP que eu falei. A Escola Nossa Senhora agora, ela não existe mais, ela não está mais atuando. Mas tem uma história bem interessante em relação a elas que eu não coloquei. Não sei se vocês querem ouvir ela. Na Escola Nossa Senhora, meu pai me contou que quando ele estudava, as mais novas utilizavam uma jardineira marrom. Já as mais velhas utilizavam a saia plissada. E as mais novas, elas queriam utilizar, assim como as mais velhas, a saia plissada. Aí gerou todo um tumulto, que elas fizeram um movimento, protestos, para conseguir utilizar aquela saia. Tanto que os diretores não tiveram argumentos e tiveram que aderir para toda a escola o mesmo uniforme. E a foto que vocês viram é o meu pai, ele mesmo que fez a camiseta dele. É uma cobra desenhada porque era o mais fácil. Isso era estimulando as artes que as professoras... Não sei, eu ainda tenho tempo? Não? Ah, tá.